Olá, oitavo ano, eu sou a professora Sara e agora vamos corrigir a semana 2 do PET Matemática. Atividades. Pense um pouco antes de responder a atividade. Em caso de dúvidas, pesquise e assista mais videoaulas sobre o assunto. Atividade 1. Pesquise e explique por escrito o que é uma divisão finita. Divisão finita é aquela que tem um fim, né? Então, matematicamente dizendo, é aquela que deixa de resto zero. E o seu quociente, ou seja, o resultado dessa divisão, é um número finito, também chamado de decimal exato, aquele que tem casas finitas, tem um fim. Atividade 2. Pesquise e explique por escrito o que é uma divisão infinita. Infinita não tem fim. É aquela divisão que deixa resto diferente de zero. E o quociente apresenta números que se repetem infinitamente. Não tem fim. Atividade 3. Pesquise e explique por escrito o que é um número decimal finito. Esse número é também chamado de decimal exato. É aquele que possui número finito de casas após a vírgula. Por exemplo, se eu tenho o número 8,75, é um número que tem apenas duas casas após a vírgula. Não tem reticências, não tem nada. É um número decimal exato, finito. Um outro exemplo, 1,625. Também tem número finito de casas após a vírgula. Agora, atividade 4. Pesquise e explique por escrito o que é um número decimal infinito. Ele também é chamado de dízima. Esse decimal infinito é também chamado de dízima. E é aquele que possui infinitas casas após a vírgula. Por exemplo, a dízima 2,333 reticências. Outro exemplo, 0,6789 reticências. Então, geralmente, vocês vão ver representado com reticências no final. Quer dizer que não tem um fim, aqui continua infinitamente. Atividade 5. Transforme as frações abaixo em números decimais. Bom, como que transforma em uma fração em número decimal? Basta dividir a parte de cima pela parte de baixo. Então, a letra A, eu vou dividir o 9 por 4. 9 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Subtraindo 9 menos 8, 1. 1 dá para dividir por 4? Não. Então, eu vou colocar uma vírgula no quociente e um zero no resto. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Subtraindo, sobra 2. Novamente, 2 não dá para dividir por 4, mas como nós já colocamos uma vírgula aqui no quociente, vamos apenas acrescentar um zero no resto. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Quando a gente subtrai, sobra resto zero. Letra B. Vou dividir parte de cima pela parte de baixo. 1 por 6. 1 dá para dividir por 6? Não. Então, vou colocar um zero aqui no dividendo, um zero vírgula no quociente. 10 dividido por 6. 1. 1 vezes 6, 6. Subtraindo, sobra 4. 4 dá para dividir por 6? Não. Então, nós vamos colocar um zero no resto. 40 por 6, 6. 6 vezes 6, 36. Subtraindo, sobra resto 4. E vamos fazer o processo novamente. 4 não dá para dividir por 6, acrescentamos um zero. 40 por 6, 6. 6 vezes 6, 36. Sobra resto 4. E novamente, 40, que dá 6. 6 vezes 6, 36. E novamente sobra resto 4. A gente vai ver que essa conta nunca vai ter fim, sempre vai sobrando 4 e vai ter resultado 6 aqui. Então, a gente vai colocar reticências para indicar que não tem fim. Letra C, 7 dividido por 6. 7 por 6, 1. 1 vezes 6, 6. Subtraindo, sobra resto 1. 1 não dá para dividir por 6, colocamos vírgula no quociente, 0 no resto. 10 por 6,
1 vezes 6, 6. Subtraindo, sobra resto 4. Novamente, 4 não dá para dividir, acrescenta um zero. 40 por 6, 6. 6 vezes 6, 36. Sobra resto 4. Novamente, acrescenta um zero, que dá 6. 6 vezes 6, 36, que sobra resto 4. Também já podemos ver que está repetindo. Então, já vou colocar aqui a reticências, porque mostra que não tem fim essa divisão. Para transformar as frações em números decimais, você fez a divisão entre o numerador, que é a parte de cima, e o denominador, que é a parte de baixo. Classifique o resultado encontrado de cada item na atividade 5 como decimal finito ou infinito. Para facilitar, eu vou chamar de decimal infinito DI, decimal infinito. E o decimal finito de DF, para ficar mais fácil eu escrever aqui. Nós já aprendemos na atividade 3 e 4 que decimal finito é aquele que tem um fim. Ele tem uma quantidade finita de casas após a vírgula. Aqui eu tenho 2 casas apenas. Não tem reticência, quer dizer que não continua. Então, esse é um decimal finito. Esse aqui tem infinitas casas após a vírgula, porque tem a reticência, que indica que está continuando. Então, esse é um decimal infinito. E o mesmo acontece para a letra C. Também temos um decimal infinito. Atividade 6. Pesquise e explique por escrito o que são dízimas periódicas. Dê exemplos. Dízimas periódicas são números decimais que possuem após a vírgula algarismo ou grupo de algarismos que se repetem infinitamente. A parte que repete é chamada período. Como assim algarismo ou grupo de algarismo? Neste exemplo, a gente tem 0,666 reticência. Quem repete aqui é o 6. No primeiro exemplo, eu tenho 1,32, 32, 32 reticências. Quem repete aqui é o 32, por isso um grupo de algarismos. Próximo exemplo, 7,345, 345, 345 reticências. Quem repete aqui é o 345. Último exemplo, 2,023, 23, 23. Aqui, após a vírgula, a gente tem esse zero que não repete. Ele é chamado antiperíodo. E o período é só quem repete, neste caso, 23. Atividade 7. Escreva as diferentes formas de representação de uma dízima periódica. Nós podemos representar de 3 maneiras. Com reticências, como nós já vimos. Um exemplo, se eu colocar a dízima 0,666 reticências. Então, é a primeira forma, a forma mais comum de representar uma dízima. Uma outra maneira é colocar um traço em cima do período. Então, se eu pegar 0, quem é o período aqui? Quem repete, que é o 6. Então, vou anotar o 6 e colocar um risquinho em cima. E, por fim, a fração geratriz, que é a fração que gera a dízima. A fração geratriz dessa dízima é o 2/3. Então, nós temos 3 formas de representar uma dízima. Atividade 8. Quando o quociente é uma dízima, então o resultado da divisão é um número decimal infinito? Sim, isso já é a própria definição de uma dízima, pois uma dízima é um decimal infinito.